Bom, meu nome é Gustavo, eu sou médico sanitarista, mas eu trabalhei como médico generalista ou de família e comunidade, como o pessoal gosta de falar, né? Durante um tempo e sou consultor da humanização e faço doutorado lá na Unicamp. Por que a gente vai falar de clínica, né? E como que, em geral, a clínica é vista do ponto de vista da gestão? Então, a tradição que a gente tem, assim, quando vai pensar na clínica, é uma tradição que, para quem gosta de clínica, a tradição da gestão, né? Para quem gosta de clínica, não é uma tradição muito feliz. Assim, eu, pelo menos, nunca me senti bem quando baixava aqueles protocolos ou aqueles programas muito rígidos, enfim, quando a gente está fazendo clínica ou está querendo uma atenção de qualidade, um trabalho em equipe interessante e tal. Então, uma das coisas que eu queria discutir com vocês é um pouco essa tradição de trabalho da gestão em relação à clínica e como que essa tradição dificulta o trabalho em equipe e uma clínica que a gente considera que é melhor, né, mais abrangente, que a gente chama de clínica ampliada. Então, começar um pouco a conversa com vocês em cima desse tema, e aí vocês podem ir interrompendo e a gente vai conversando e trabalhando. Quando a gente pensa em trabalho em equipe, e depois eu vou fazer uma distinção mais detalhada, mas assim, trabalho em equipe não é um trabalho serial, né? Não é um trabalho da linha de produção. Às vezes você tem um trabalho que ele é cooperativo, ou seja, se um não aperta o parafuso na linha de montagem, né, para a linha. Ele é cooperativo, mas não necessariamente ele é um time, ele é um trabalho em equipe, né? Então, em saúde, esse trabalho mais cooperativo, em equipe, que você até precisa de todo mundo, mas o jeito que você precisa das pessoas é um jeito já pré-definido e a interação entre as pessoas é muito pequena ou quase nula. Então, aí um estudo que ele é de atenção básica, mas eu acho que se fizer para outros serviços vai dar na mesma. Eles fizeram um estudo assim, com base amostral nas equipes de atenção básica, nas equipes dos generalistas ingleses, né? E foram ver que fatores que tinham importância na qualidade do resultado. Então eles fizeram vários critérios para avaliar resultado, algumas doenças crônicas, asma, hipertensão, diabetes, internações e tal. Mas uma coisa curiosa, assim, que também é óbvia, mas que é bom quando alguém tem paciência de fazer os trabalhos com aquelas coisas de, né, intervalo de confiança, essas coisas todas, foi que o que eles chamam de clima na equipe está associado a melhores resultados. Então, uma equipe que trabalha mais ou menos de uma forma em que todo mundo considera que tem um clima bom, e aí eu vou falar um pouco como é que eles chamam de clima, o que eles chamam de um bom clima na equipe, tem resultados em vários aspectos melhores, principalmente em relação a doenças crônicas, ao diabetes, do que as outras equipes. E aí, só por curiosidade, o que eles chamam de clima na equipe. Aí eles fazem um inventário com questões para todas as pessoas da equipe, depois vê se tem consistência nas respostas entre um e outro. Mas uma coisa é uma certa segurança de participação, né? Você pode falar as coisas sem ser trucidado. Então, se existe um espaço de participação e se existe uma certa segurança, né? Se tem informações compartilhadas, se as pessoas trabalham de um jeito que elas mutuamente se influenciam nas decisões, se sentem influenciando, se tem uma sensação de ser compreendido e de ser aceito no grupo, ou que seria o contrário disso, né? Um trabalho serial, que as pessoas estão lá, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Inovação, né? Então a capacidade da equipe de lidar com situações novas, de incorporar possibilidades novas, enfim. Capacidade de fazer uma certa análise do que tem sido feito, se está funcionando, se não está, rever objetivo, rever conduta e tal. Possibilidade também de definir tarefas, de vez em quando, conseguir definir tarefas e monitorar a qualidade de algumas coisas que foi definida. Ter uma certa clareza e pactuação de objetivo, e aí, assim, uma das coisas que define
né, um time, uma equipe que tenham objetivos compartilhados, né, comuns, e ter essa sensação de interdependência e de participação de um time, né? E aí, assim, isso tudo, por que eu tô chamando a atenção disso? Assim, porque eu vou falar da clínica ampliada, de um lado, uma certa capacidade de não olhar só o diagnóstico, não olhar só a doença e não reduzir o sujeito a esse ou aquele diagnóstico. E estou falando do trabalho em equipe como alguma coisa que não está só no plano de uma objetivação absoluta, né? Então, a nossa tradição da gestão é quando a gente vai falar de espaços de decisão, ou discussão de caso clínico, ou de problemas, mesmo de conflitos na equipe, a nossa tradição dá a impressão que a gente só está falando de coisas objetivas, né? A gente não coloca na roda aspectos que são aspectos subjetivos, de como as pessoas estão lidando com os afetos em relação a elas mesmas, dentro de um grupo, ou em relação a um caso clínico ou a um certo grupo de pacientes que a gente está lidando. E aí esse pedacinho de texto, que é um livro da Ana Pita, que chama Hospital, Dor e Morte como Ofício, que é um livro bem interessante, em que ela passou questionários de desgaste e sofrimento mental em alguns hospitais aqui de São Paulo, ou um hospital, não tenho certeza de qual que era. E aí, em algum momento, ela estava observando entre as enfermarias o desgaste dos trabalhadores, que algumas enfermarias que potencialmente parecia que deviam ser muito estressantes e muito desgastantes não tinham uma situação assim. E ela foi investigar por que não. E aí uma das coisas que ela traz é esse estudo desse britânico, que foi pensar como é que as pessoas se defendem do desgaste na área de saúde, e fez uma tipologia, né? Ela cita alguns outros estudos também bem interessantes, mas esse já é suficiente só para trazer essa questão de que a clínica, o trabalho em equipe, está envolvido, né, com a questão da subjetividade. Aí uma das coisas que pode acontecer, e é mais raro, e geralmente a gente não deixa acontecer, é que uma certa coesão da equipe, uma certa dinâmica de trabalho bastante articulada, produz uma dinâmica solidária que protege as pessoas do desgaste, e, enfim. Mas outras formas mais ou menos inconscientes de lidar com esse desgaste são formas que a gente, né, quase em qualquer serviço a gente vê. Então, hiperatividade verbal cinética, né, de modo que a gente começa a falar um monte de coisa, ou andar para lá e para cá, e ficar muito atarefado para não lidar muito com o que está acontecendo. Adoecer, né? Então a humanização tem uma discussão bem interessante sobre essa questão do trabalho, adoecimento, faltas, né? Falar de outras coisas, fazer piada, enfim, tentar desviar, né? E uma coisa que é muito comum, infelizmente, principalmente em serviço de urgência, mas quase todo serviço tem isso, que é uma agressividade mesmo com os pacientes, e é só a gente ver nos serviços de urgência uma certa cultura que existe, né, de lá vem o bêbado, então bêbado você pode fazer as coisas entre aspas, né, sem anestesia. Se alguém foi trazido, né, como pela polícia e é dito que é traficante ou que é bandido, automaticamente aquelas pessoas, muitas delas que estão trabalhando, se dão o direito de julgar, executar penas, né, de tortura com os pacientes. Então, e essas coisas a gente sabe o que acontece, mas só para situar como essa dimensão subjetiva, ela produz clínica, né? E a nossa lógica tradicional de gestão, nosso jeito tradicional de fazer gestão, não inclui essa dimensão. Aí os princípios da PNH, só para a gente... tudo isso que eu estava dizendo, só para retomar esses princípios. Uma das coisas é essa questão da inseparabilidade entre clínica, gestão e, em última análise, entre clínica e política, né? Então, acho que isso é uma coisa que a PNH trabalha, que é muito potente, que é saber que não dá para querer que melhore a qualidade da atenção sem pensar o modo de fazer gestão e sem colocar em análise as forças, né, e o jeito, os modos de fazer gestão, como é que eles implicam, como é que eles produzem as pessoas e a clínica e tal.
A outra princípio da PNH, que é um princípio que é também que tem muito a ver com a clínica e com a gestão, é essa ideia da transversalidade, que parte de um diagnóstico de que na maior parte das instituições as pessoas conversam entre semelhantes, de um lado, que é uma conversa horizontal, médico conversa com médico, enfermeiro conversa com enfermeiro. Se tiver outros profissionais, por exemplo, pega uma UTI, que tem 6 ou 7 corporações profissionais, cada um tem um chefe em geral, e a tendência é que esses profissionais conversem entre si, né, para dentro da corporação, definam as condutas, definam as rotinas por dentro da corporação e não no coletivo. Por outro lado, a outra linha de conversa, outra linha de diálogo é a vertical. Então, o chefe, as chefias, né, geralmente alocadas na lógica corporativa, elas definem, definem também um tipo de conversa, de cima para baixo. Né, a famosa circular, as ordens, enfim. Então, a transversalidade nada mais é, como princípio da humanização, bagunçar um pouco isso. Né, criar espaços que são mais misturados. E esse outro princípio de autonomia e protagonismo, que é também o que a gente considera uma considerando que as instituições têm como, além da produção de valor de uso, a produção da gente também, né, e para isso o princípio de autonomia e protagonismo, tanto dos usuários quanto dos profissionais. E aí, o que eu queria conversar com vocês, só porque isso tem muito a ver com a clínica e tem muito a ver com o trabalho que vocês vão fazer como apoiador, é como é que a gente produz situações de gestão e situações organizacionais que atrapalham tanto e que são tão ruins para o nosso jeito que a gente gostaria que acontecesse a clínica. Né? E aí, o Gastão, eu estou até pegando um texto que é do livro dele, que chama O Método da Roda, que esse texto tem digitalizado, e que ele começa a perguntar assim, olha, o Taylorismo acabou? O Taylorismo já era? Porque hoje, né, se a gente vai na teoria geral de administração, no pessoal que estuda gestão e da área privada, principalmente, eles vão dizer, o Taylorismo foi o primeiro, é o pai da teoria geral de administração, e ele foi logo superado, acabou, enfim. E o Gastão vai tensionar um pouco isso. Hã? Bom seria, né? Ele vai dizer o seguinte, olha, que alguns desses princípios estão aí mais fortes do que nunca. Né? Dispararam forças produtivas, né? Ajudaram o capitalismo a disparar forças produtivas impressionantes e estão aí mais fortes do que nunca. Então, uma certa tendência que o Taylor estava pensando a linha de produção. Né? Antes dele, o trabalho na produção industrial, entre aspas, ainda era muito forte a lógica das corporações de ofício. Então, quem sabia fazer um sapato, fazia o sapato do começo ao fim. Né? E a linha de produção é totalmente o contrário. Você parcela o trabalho de forma que você não sabe nada do que vai acontecer no final, ou você, como trabalhador, não tem acesso ao final da esteira, ao final do que está acontecendo. E ele começou a pensar nisso. Ele monta-se uma esteira e tem que ter um trabalhador adequado para cada parafuso, para cada pedaço. É os tempos modernos do Charles Chaplin. Né? O filme é bem assim, atual e perspicaz. E aí, outro princípio é a divisão do trabalho. Então, essa tendência que a gente viu na saúde e vê ainda hoje, né? Uma tendência à especialização cada vez maior. Mas talvez o mais importante seja esse princípio 3, que é a ideia de separar quem pensa, quem decide, de quem executa. Então, isso tem implicações para a gente, do ponto de vista da gestão, que elas estão presentes até hoje. Né? A maioria das nossas instituições de saúde, o saber está associado ao poder e a definição da lógica de trabalho está centrada em experts, né, que podem estar ou não no serviço. Então tem a questão do trabalho médico, mas não só isso. Né? Então essa separação ela é um conceito que ideologicamente é muito forte. Né, no nosso cotidiano e que produz um trabalho alienado, a gente vai ver daqui a pouco. Né? Produz um trabalho em que as pessoas tendem a se desresponsabilizar. A outra coisa que também é muito importante na saúde, mais importante ainda, é um certo fetiche do conhecimento que ele dizia que era científico, né?
que é o delírio de que a gente pode prever todas as situações com um conhecimento técnico padronizado, com uma certa padronização, e que, a partir dessa programação prévia, dessa programação feita pelos experts, a gente vai se deparar na situação de trabalho com uma situação que não vai ter imprevistos, né? Então, esses dois princípios na saúde, eles são bem desastrosos, né? Porque a gente não vai vai achar que todo imprevisto e toda situação que sai do padronizado é uma situação de erro, né? Teve algum erro de planejamento, ou que não é da nossa responsabilidade, ou que nós nunca estamos preparados para o imprevisto. A gente tem que focar no previsto e no que está padronizado. Se existe um problema aí, é um problema, o protocolo que foi ruim, ou o planejador que foi ruim, enfim, transfere-se isso para alguma instância, né, superior que não previu direito. Então, e muitas vezes, como a gente não participa dessa mesma instância, porque existe essa separação entre planejamento e execução, entre pensamento do processo de trabalho e quem está trabalhando, aí sim é que essa relação com a singularidade, com o novo, com o diferente, ela fica mais conturbada, fica mais desqualificada. E aí, assim, só uma pequena... e tudo isso vai produzindo clínica, né? Vai produzindo um certo tipo de clínica, tanto coletiva quanto individual, né? Toda essa lógica. Numa equipe, sei lá, num hospital, às vezes o anestesista tem um objeto de trabalho diferente do cirurgião, né? Tamanha fragmentação e tamanha redução do objeto de trabalho. Alguém que está cuidando, sei lá, fazendo os trabalhos de enfermagem, se sente com um objeto de trabalho diferente do médico ou diferente do fisioterapeuta, porque cada um faz o seu recorte, tem o seu pedaço. Então, essa fragmentação e esse desencontro entre atividades que são planejamento, execução, planejamento, decisão, execução e avaliação. Então, é comum nas instituições, quando a gente vai fazer uma avaliação, a gente chama alguém de fora, isso não faz parte da vida das pessoas, do cotidiano. O planejamento, muitas vezes, né, chama-se um expert, ou é um momento tão separado da vida, né, que é um momento que acontece uma vez por ano e depois isso não encontra mais com o cotidiano. A redução do objeto de trabalho e do objeto de investimento. Então, hospital universitário é super comum as pessoas falarem assim, furor diagnóstico, horror terapêutico, por exemplo, né? Na minha escola tinha isso. Assim, o chique é fazer o diagnóstico, a terapêutica é secundária, né? É menos nobre, né? Então, eu já tive colegas que eu encaminhei, amigos assim, que tinham problema grave, que fez um diagnóstico difícil e, por ter feito o diagnóstico, por ter sido difícil, fez um vínculo importante, mas depois, quando tinha o segmento, tinha a terapêutica, esse meu amigo que fez o diagnóstico não se responsabilizava, não seguia fazendo acompanhamento, não seguia próximo, porque ele dizia que a missão dele era fazer diagnóstico, não era cuidar, né? Isso produz um afeto, né? Ele passa a gostar realmente mais do desafio, do jogo intelectual de fazer um diagnóstico difícil, e passa a gostar menos e se sentir mal e sentir um incômodo ao lidar com as pessoas, a fazer o segmento da pessoa durante um processo de adoecimento ou de morte, né? Então, essa redução também do objeto de trabalho vai produzindo uma desresponsabilização, né? Grandes hospitais, a gente pergunta, mas afinal, de quem é esse paciente? Né? Ele está acompanhado em várias áreas, tem vários especialistas, mas de quem é o paciente? Né? Qual é a equipe que é responsável por ele? Quem faz vínculo? Quem é responsável por juntar tudo? E aí alienação por quê? Porque as pessoas começam a fazer coisas, né? Começam a fazer trabalhos sem entender muito bem por que está fazendo. E então esses dias... toda vez que a gente está lá com o 5º ano, eles passam no hospital da mulher lá em Campinas, no CAISM, e sempre a gente pergunta para eles como é que é o atendimento ao recém-nascido, né? Então, primeiro,
sempre o neonatologista e o obstetra estão em times separados, estão sempre brigando, né? Liga o ar, desliga o ar, acende a luz, apaga a luz, tem sempre aquela coisa. Segunda coisa, assim, quando chega na recepção da criança, tem uma série de protocolos, de coisas que vão sendo feitas sem que, pela forma como foi constituído e pela forma como funciona a organização do serviço, ninguém se pergunte para que são feitas aquelas coisas. Então, tem um checklist. Eles pingam o nitrato de prata no olhinho dos recém-nascidos para proteger, teoricamente, de conjuntivite gonocócica para as crianças que nascem de parto vaginal. Só que eles também fazem a mesma coisa para as crianças que nascem de parto cesárea, né? E por quê? Porque está no protocolo, né? Então, o que significa uma organização utilizar um conhecimento, que é um conhecimento importante, que é saber como evitar um risco, evitar uma infecção? Por que a gente utiliza esse conhecimento de uma forma que produz uma alienação, que produz uma relação com aquele saber que é de desconhecimento absoluto e que é de serialização do trabalho e é de repetição sem sentido, né? Então, toda essa lógica organizacional ela vai produzindo esse tipo de clínica, que é a clínica que a gente tem visto, né? E aí mais algumas coisas dessa lógica organizacional. Esse próprio conceito de recursos humanos era um conceito que hoje em dia mudou para gestão de pessoas, mas nem sempre muda, né, a intenção com que se fala gestão de pessoas. E aí, assim, você cria uma lógica organizacional com todas essas divisões entre quem sabe, quem não sabe, quem manda, quem obedece, uma redução intensa do objeto de trabalho. Você cria uma lógica que é de muita insegurança, né, uma tendência, uma certa insegurança, porque as pessoas estão sempre desautorizadas a pensar sem consultar o chefe, sem consultar quem sabe, quem manda. Então, né, ninguém está muito autorizado a pensar sozinho, a decidir sozinho. Então, mesmo quando é óbvio, ululante, né, que precisa, naquele instante, precisa tomar uma decisão que é diferente da usual para aquele caso, muitas vezes esse tipo de organização ele constrange as pessoas a não fazer isso. E aí insegurança e dependência, né? Uma certa dependência em relação ao trabalho, que as pessoas não se autorizam a pensar, não se autorizam a... E lógico, uma construção de um clima que é de culpabilização, está sempre procurando o culpado, sempre procurando essas três coisas, culpabilização, segregação, infantilização. O Guattari, ele fala, não das organizações, ele fala de um modo de subjetividade capitalística, né, de um certo jeito do nosso mundo capitalista se perpetuar, que é delimitando, produzindo culpa, produzindo uma certa lógica de infantilização, que é o que a gente faz com os pacientes de montão, né, mas também com os profissionais, e produzindo segregação, que são patentes, né, mais ou menos visíveis no hospital. Na organização do hospital ela é muito visível. No serviço de atenção básica, às vezes, isso é mais diluído, mas, em geral, ela serve para segregar. Obviamente que, nesse tipo de lógica, o conflito é tido como um desequilíbrio que tem que ser eliminado juntamente com aqueles que protagonizaram, né, a explicitação da existência do conflito. A gestão sempre é um problema do gestor, de alguém que ocupa um cargo técnico e não tem nada a ver com o cotidiano das pessoas e com o que as pessoas estão fazendo. Isso que o saber é sempre prévio é uma coisa que é importante na saúde. Então, um fetiche mesmo dos protocolos, um fetiche do conhecimento técnico, e isso impede as pessoas de pensarem por si mesmos, impede as pessoas de olharem para a sua situação clínica, para os seus pacientes e tomarem decisões, né, tomando por base isso. Principalmente o segmento. Então, na atenção básica, até a Bárbara Stafford faz uma crítica à medicina baseada em evidência, aos protocolos, falando, olha, qual que é o critério que a gente usa para saber se uma medicação, um ensaio clínico é bem feito? A gente vai logo, né, se a gente for um pouco atento, vai olhar como é que foi feita aquela amostra que você testou aqueles remédios, aqueles tratamentos. Bom, se o estudo foi bem feito,
a amostra ela tem que ser homogênea e não pode ter variáveis de confundimento. Por exemplo, você não vai colocar, você está estudando hipertensão, você não vai colocar na sua amostra um cara que é alcoolista. E aí a Bárbara falou assim, olha, a maioria dos nossos pacientes tem viés, né? A maioria dos nossos pacientes tem tudo isso. Então é por isso que ainda mais quando você tem um segmento longitudinal ao longo do tempo, você precisa olhar, não é que você vai jogar fora, é bom que tenha os estudos, é bom que sejam feitos, mas não é tudo. E você tem que saber colocar isso, muitas vezes, né, sob análise, sob dúvida e tal. A tendência tradicional da organização é... Esses dias, eu e a Raquel, a gente foi numa cidade e aí tinha uma coisa assim, não, o modelo aqui é usuário centrado, é usuário centrado, é usuário centrado. E a gente falava, e o povo, assim, os trabalhadores morrendo, assim, péssimo, mal, e não podia falar nada porque era pecado falar que estava com problema, que estava sentindo mal, que estava difícil trabalhar daquele jeito, que não podia, né, que tinha dificuldade de fazer tudo para o usuário e tal. E os trabalhadores até falavam, conseguiram falar isso até com uma certa delicadeza para o gestor, e o gestor até ouviu, mas desqualificou e falou que era desse jeito mesmo, que tinha que ser. E depois eu e a Raquel dissemos, olha, para a PNH não é usuário centrado e nem é profissional centrado, né? Tem que olhar todos os lados, assim. Mas a tendência da organização mais tradicional é falar que tem uma missão. A missão qual que é? Produção de valor de uso, né? Produzir alguma coisa, se é produção de sapato, a missão é produzir sapato. E o Gastão vai trazer uma questão que ele vai dizer, olha, tem 3 missões, né? Uma missão é a produção de valor de uso. Se não produzir direito, tem problemas, e isso é um problema da área de saúde. Depois a gente vai ver o quanto de dano e de gente que a gente mata ou que a gente detona porque a gente faz uma clínica muito ruim ou porque não olha para isso. Para a produção de valor de uso com qualidade e tal. Mas a outra coisa é produzir a gente mesmo, né? Tá todo mundo em organizações, todo mundo trabalha em instituições, organizações. Se a missão das organizações for só produzir coisa para os outros, a gente está num mundo bem ruim, que é o paraíso neoliberal, né? O pessoal fala assim, o custo Brasil é muito alto, vamos fazer o custo China. Né? Custo China, as empresas, toda a estrutura é voltada só para a produção e para o lucro das empresas. Não precisa de 13º, não precisa de férias, não precisa de 8 horas, pode ser 16 horas, pode trabalhar a criança. E a outra missão também que é importante é a sustentabilidade. Né? Então tem que equilibrar. E aí por isso que o Gastão vai dizer que intrinsecamente gestão é conflitivo. Porque esses 3 atores que estão ligados a essas 3 grandes campos de objetivos das organizações são os gestores, que sempre vão estar bastante preocupados com a sustentabilidade, os usuários, que vão estar sempre preocupados com o resultado, a produção de valor de uso, e os trabalhadores, que vão estar preocupados com todo o direito, também com as condições de trabalho, que inclui salário, inclui uma série de outros aspectos. Então, no mínimo, por essa conflitividade mínima, a gestão já é lidar com esses espaços de contrato e compromisso provisórios, né? Chamar a atenção dessa questão dos organogramas, como eles acabam induzindo um certo tipo de clínica que é fragmentado, que é com redução do objeto de trabalho. A maior parte dos nossos organogramas na área de saúde tende a vincular as linhas de poder às corporações profissionais. Então, se você acrescenta uma corporação profissional numa organização, você põe um pezinho, põe uma chefia. Não tinha fisioterapeuta, vamos contratar um fisioterapeuta. Se for um hospital grande, você abre o setor de fisioterapia, que tem um chefe e que vai botar uma pessoa em cada enfermaria, em cada lugar. Então você vai abrindo as linhas de poder numa lógica que inviabiliza o trabalho em equipe. Uma outra proposta para ajudar uma clínica mais cooperativa e mais ampliada é uma proposta de trabalhar com a ideia de equipe de referência e apoio matricial. Né? Que aí é uma transversalidade, mas é já instituindo uma transversalidade mínima. Né? Você vai colocar como unidade de poder gerencial, como unidade de poder dentro da organização,
aquelas pessoas que a gente considera uma unidade de produção, ou que estão em volta, se for um hospital, as pessoas que estão mais frequentemente em volta do mesmo leito. Se for atenção básica, é o que o PSF faz com a descrição de clientela. Você vai definir a equipe por um objeto de trabalho comum. Um tanto de leitos, um tanto de... Quem é um profissional que transita entre várias equipes ou que é mais raro, entra como apoio matricial. Todas as supervisões, os programas, programa de saúde da criança, programa de saúde da mulher, supervisão de enfermagem, supervisão da fisioterapia, ou referência técnica de enfermagem, ou referência técnica da fisioterapia, referência clínica, entram como apoio matricial. Qual que é a diferença nesse organograma de você entrar como apoio matricial? Quem entra como apoio matricial entra na casa dos outros. Né? Entra com um poder lateral, não é de cima para baixo. Eu não chego lá para o fisioterapeuta que está numa equipe de UTI e falo assim, olha, a partir de amanhã você vai trabalhar assim. E ele começa a trabalhar assim, sendo que esse assim afeta todo mundo que trabalha junto com ele, sem consultar ninguém. Né? Porque eu tenho o poder de definir o trabalho dele. Quando eu estou fazendo apoio matricial, eu vou até discutir algumas coisas que são nucleares a uma outra corporação, mas sabendo que qualquer proposta tem que ser negociada com o conjunto da equipe. Então, o poder gerencial, ele tende a ficar com aquele grupo. E aí você vai montando o organograma a partir dessas unidades. Então, um coordenador que não tem nenhuma especificidade, que pode revezar, ele vai para um colegiado de coordenadores das unidades de produção. Se eu tenho lá 10 equipes numa cidade, saúde da família, por exemplo, eu posso fazer um colegiado com 10 representantes, mais outras unidades de produção, outros serviços, laboratório, enfim. Se é um hospital, também, você vai fazendo com representantes. Mas a lógica desse tipo de organização é tentar viabilizar uma clínica, atrelar mais o trabalho das pessoas a um resultado, a um objeto comum. Né? Então, por exemplo, quando eu discuto numa clínica, numa lógica fragmentada, eu discuto, sei lá, mortalidade de uma enfermaria, o tempo de internação, a tendência é eu produzir uma lógica de culpabilização, ficar um jogando a batata quente para o outro, porque não é um time, né? Cada um vai falar, eu fiz a minha parte, eu fiz a minha, não, para mim está tudo certo. Quando eu estou nessa lógica, a ideia é que essas pessoas são um time e se responsabilizam como um time pelos resultados, né, globais para os problemas, mas principalmente também para as comemorações. Né? Então, do ponto de vista da gestão, essa é uma possibilidade de todo mundo poder ser protagonista. Um dos dispositivos que a gente mais trabalha para poder viabilizar uma clínica ampliada é a discussão de caso clínico, mais especificamente como ela foi inventada nos CAPs, no Serviço de Saúde Mental, que a gente chama de projeto terapêutico singular. Por que ele é singular? Porque ele reconhece uma especificidade, né, singular de cada usuário, e também porque ele não precisa ser só individual, ele pode ser para um coletivo, para uma família ou para um grupo de pessoas e tal. Então, basicamente, a gente faz uma reunião clínica e começa a discutir os vários diagnósticos que a gente está fazendo sobre aquele caso, começa a pensar objetivos, começa a pensar distribuição de tarefas na equipe, quem vai fazer a coordenação do caso ou quem vai ser a referência do caso. Geralmente essa coordenação, essa referência tem a ver com o vínculo com o paciente, com o vínculo com a família, enfim, e tem a ver com a possibilidade de fazer a negociação dos objetivos e das propostas que foram pensadas. E instituir um certo modo de reavaliar e de conversar sobre o caso. É interessante assim, que quando a gente faz uma discussão clínica, do ponto de vista daquele modo de trabalho mais taylorista, a gente inverteu um monte de coisa. Né? A gente está misturando um certo planejamento com processo de decisão, com ação, execução e trazendo a possibilidade de fazer avaliação. Então, discutir caso clínico já dá uma bagunçada naquele trabalho mais serial. Né? É interessante também que a maioria dos serviços tem uma certa cultura. Quando a gente fala assim, vamos fazer reunião para discutir alguma coisa, discutir caso, ou discutir processo de trabalho, tem uma certa cultura que os usuários também trazem, os gestores muitos falam isso para a gente. Fazer reunião é perda de tempo. Né?
Como é que as pessoas falam isso, que fazer reunião é perda de tempo? As pessoas falam isso dentro de um paradigma que é de um trabalho, né, seriado, um trabalho em que já está tudo definido, tudo planejado, e a gente não precisa parar para pensar sobre o que está fazendo. Só uma coisa que eu queria lembrar, assim, esse conceito de vulnerabilidade, ele é bem interessante se ele for pensado como a possibilidade o risco, da gente fazer uma certa oposição ao conceito de risco, né? O risco, ele implica numa certa generalidade, né? Então, sei lá, hipertensão grave implica num certo risco. Mas a vulnerabilidade implica no reconhecimento de uma certa singularidade. Olha, eu tenho uma pessoa, às vezes, que pode ter hipertensão grave, mas ela tem uma série de outros fatores sociais, o jeito dela de lidar com a vida, o jeito dela de lidar com a doença, com a família, com o trabalho, que são protetores. E, às vezes, ela vai estar numa situação de vulnerabilidade, embora tenha um fator de risco maior, uma situação de vulnerabilidade menor do que alguém que, às vezes, tem uma hipertensão mais leve, mas está muito mais estressado, sei lá, é alcoolista, é dependente químico ou está desempregado. Então, esse conceito de vulnerabilidade, quando visto dessa forma, ele convida a fazer uma avaliação da singularidade. E aí, assim, essa questão da clínica e do trabalho em equipe, por que essa questão da equipe ela é tão importante para a gente pensar a clínica ampliada, né? Primeiro, daí depois a gente vai conversar mais sobre isso, porque na saúde a gente está sempre lidando com os limites dos nossos conhecimentos, com o limite do saber, com o limite... E paralelamente a isso, a gente está lidando com um certo fetiche de onipotência desse conhecimento, um certo fetiche de onipotência desse saber. E o trabalho em equipe multiprofissional, uma equipe interdisciplinar, ele é justamente o espaço que, pela conversa com o outro, pelo reconhecimento do olhar do outro, do enfoque do outro sobre o mesmo problema, a gente consegue relativizar o nosso olhar e, às vezes, construir um conhecimento transdisciplinar, né? Construir um conhecimento que vai além do enfoque, o recorte que cada um fez daquele problema ou do encontro que teve com aquele sujeito. Na medida que o conhecimento ele generaliza, a gente fala assim, hipertensão, né? Ou diabetes. Isso nos autoriza, de uma certa forma a generalizar, a igualar pessoas que são muito diferentes, porque a gente coloca uma certa marca, faz um certo recorte e fala, esses aqui, sob um certo ponto de vista, são iguais. Então, o reconhecimento da singularidade sempre vai provocar uma certa tensão, né? Porque na hora que você olha de perto, né? Tanto é que na clínica o pessoal fala assim, esse caso é um caso de livro. É tão raro o paciente ter todos os detalhes do que propõe um diagnóstico mais geral, que quando acontece a pessoa fala, esse é um caso de livro, né? Tem quase tudo que está descrito para a doença. Então a doença é uma generalização. E aí a clínica ampliada ela vai estar sempre, vai ser uma forma de lidar com esse perigo, que é essa generalização ou ontologia da doença, da impressão que a doença, né, que o sujeito é só a doença dele. Principalmente se a gente for reconhecer que o sujeito tem desejo, né, se a gente pensar a política de redução de danos, como é que a gente lida, em geral, com um alcoolista? Ou com uma pessoa que é tabagista? Em geral, a gente lida super mal, né? A gente não reconhece, a gente tenta lidar com as pessoas como se elas fossem só razão, só interesse. Olha, para de beber porque beber faz mal para a tua saúde. Quem diz que ele bebe só por causa que ele quer fazer mal para a saúde? Né? Ou porque ele não sabe que faz mal para a saúde. Então, também, na hora que a gente reconhece o sujeito singular com seus desejos, vai entrar na discussão esses temas. Então, é interessante que isso aconteça em equipe. A gente tem uma tendência também de fazer uma clínica, toda corporação faz um certo recorte de coisas, né, de que quer conversar. Então, por exemplo, se eu sou médico e a pessoa chega com dor no peito, eu tenho um caminho de perguntas que eu vou fazer para ver se aquilo, se eu disparo um processo de diagnóstico, intervenção do ponto de vista de um problema cardíaco, um possível problema cardíaco, ou não. Então eu vou perguntar, olha, mas quando aperta, dói? Você bateu o peito, bateu a costela, aconteceu alguma coisa assim, você está com tosse? Então tem uma série de perguntas
que a gente vai fazendo, que a gente chama de filtro, né? Isso o enfermeiro também tem, o fisioterapeuta também tem, que são roteiros que levam aos nossos diagnósticos corporativos. O psicólogo também tem isso. São os nossos roteiros. Quando, no meio desses roteiros, o paciente cisma de falar outra coisa que não faz sentido para aquilo onde a gente quer chegar ou para aquilo onde a gente pode chegar, a gente tende a desconsiderar o que ele está falando. Numa situação de urgência, é ótimo que tenha isso e que isso esteja incorporado para todos os profissionais ou quando você quer fazer um diagnóstico. Agora, numa situação de segmento da pessoa, a gente muitas vezes precisa aprender a se livrar disso para conversar com as pessoas, né? Conversar com as pessoas sem esse filtro, sem sem o medo das coisas que a gente não sabe onde vai levar, né? Por exemplo, os alcoolistas a gente discute um pouquinho e já desiste, ou já tenta encaminhar para o CAPS, ou já tenta fazer alguma coisa, ou então paciente deprimido, aquela equipe não consegue lidar, ou então paciente com AIDS, aquela equipe acha que não é dela, ela não consegue lidar com esse tipo de paciente, Então, sempre no decorrer das conversas sobre caso, da discussão de caso, começam a aparecer as dificuldades. E aí essa questão também do grupo, aprender a lidar com o trabalho do outro. Por exemplo, eu posso achar que o colega que está na minha equipe discutindo o caso teve uma consulta com ele que foi horrível, né? Depois daquela consulta, o paciente falou mal para todo mundo, brigou, não quis voltar mais no serviço, aconteceu um monte de coisa. Então, toda a delicadeza, quando a gente está discutindo o caso, trabalhando em equipe, a delicadeza de lidar, né, fazer uma crítica sem matar e aprender a receber crítica sem morrer em relação a questões delicadíssimas que são a própria conduta clínica de cada um, né, numa equipe. Então, isso é um aprendizado que, para funcionar esse projeto terapêutico, é um aprendizado que, para a maioria de nós, é novo, é difícil, e mesmo numa equipe, às vezes, que se sente muito à vontade, muitas vezes isso vai ser complicado. Tem uma coisa que é o seguinte, quando a gente está discutindo o caso, é uma coisa que é muito interessante, que, assim, se várias pessoas numa equipe têm contato com a mesma família ou com a mesma pessoa, cada um acaba trazendo um certo olhar, né? Acaba tendo um encontro que traz um certo ponto de vista e faz um certo tipo de vínculo com as suas respectivas transferências e contra-transferências. Mas quando a gente bota na roda isso, então, se eu trabalho com a Estela, a gente atende os mesmos pacientes. E aí a Estela traz uma história, uma parte importante para a gente discutir sobre a situação do paciente, que só contou para ela, não contou para mim. Quando a gente está discutindo isso, todo mundo aprende mais sobre o caso que a gente está discutindo. Mas todo mundo também, e eu especificamente, se tinha feito uma história, se só nós dois atendemos o caso, eu aprendo sobre mim também. Por que contou para ela e não contou para mim, né? Então tem algumas coisas que são muito sutis e são muito delicadas que vão estar na roda quando a gente está discutindo o caso. Então, só para saber que essa roda ela vai enfrentar obstáculos, quer dizer, não precisa ninguém dizer, olha só, né, você tem dificuldade não precisa ser dito isso nem para mim, porque isso está explícito, né? Isso, ao mesmo tempo que é um limite, é uma dificuldade, também é toda a potência da discussão de caso, é toda a potência da clínica, é toda a potência do trabalho em equipe, né? E aí, assim, como a gente está lidando com situações singulares, é justamente a oportunidade de sair das padronizações, de sair de uma lógica mais linha de produção. Então, é engraçado, quando a gente está fazendo apoio, essas coisas, o pessoal fala assim, não, mas espera aí, eu vou tratar diferente dos outros? Eu vou dar privilégio para esse aqui em relação ao outro? É super comum as pessoas falarem isso. Por exemplo, por que você acha que o serviço vai ser bom se você tratar todo mundo igual? Se as pessoas são diferentes, né? Da onde você tirou que você tem que tratar todo mundo igual, né? Porque se as pessoas são diferentes, um está numa situação de extrema vulnerabilidade, está super frágil, por que ele não pode vir aqui e eu atendê-lo a hora que ele chegar, a hora, né? Não, mas e os outros, eu não sei o quê. Então, isso também é uma discussão em relação ao acolhimento, em relação à definição de prioridades, né? Então, é engraçado porque todo esse esforço da discussão de caso clínico, ele está centrado na lógica ao contrário, de que nós precisamos fazer distinções, sim, que tenha critérios, que não sejam distinções
dessas mais comuns, tipo a ordem de chegada, então entra primeiro, ou tipo reclama mais, então sempre entra. Coisas que podem ajudar os gestores a não atrapalhar a criação de uma certa grupalidade e a produção de clínica ampliada. Então, em geral, muitas das coisas que a gente faz como gestor e como apoiador não contribuem para as equipes produzirem uma dinâmica e produzirem uma clínica que seja, né, não padronizada. Pactuar regras de funcionamento e objetivos das equipes de uma forma que isso faça parte do cotidiano. A gente monta um grupo para começar a fazer uma reunião, mas a gente não pactua as regras de funcionamento. Coisa simples, assim, tem que ter sigilo, né? Pactuar essa questão das críticas e de que precisa haver, né, um certo tensionamento, senão não vai acontecer nada, se ficar todo mundo protegido e com medo de falar as coisas. De que o espaço coletivo é um espaço, sim, para lidar com afetos, né? Nossos afetos entre nós, afetos com os usuários, com os temas, com a instituição. Isso é uma coisa que os gestores tradicionais... Bom, a maioria dos nossos espaços de saúde, ainda quando alguém é contratado, né, tem uma apresentação assim, tipo, tá aqui, esse aqui é seu lugar, você começa a fazer as coisas aí que você sabe e pronto, né? Quando é médico, tem um consultório com uma pilha de prontuário, quando é enfermeiro também, olha aqui, que você vai trabalhar. Então, em geral, esses acolhimentos são muito ruins, em geral. Agora, em relação ao contrato de trabalho... Essas questões assim da grupalidade, do espaço de equipe, ela precisa ser muito trabalhada pelo gestor, porque não cai do céu, né? A gente vai pensar assim, então, na saúde a gente quer que exista uma certa grupalidade, uma certa democracia institucional, igual na onde, né? Na família, na escola, nos outros espaços de trabalho, né? Então, acho que esse também é um desafio assim do SUS e dos desafios que a gente se coloca para o SUS, que ele de uma certa forma, ele se pretende construtor de uma lógica organizacional, de uma democracia institucional que é um pouco rara. E aí pactuar essa questão, pactuar também não é que não tem que ter protocolos, mas singularizar isso com a cara da equipe, com as coisas com a cara da clientela e tal. Uma das coisas mais difíceis é essa questão de conseguir definir prioridades, né? Se não dá para fazer todas as coisas que a gente gostaria para todos que a gente acha que precisa, a gente tem que ter critérios e definir prioridades, e isso muitas vezes, atrás disso, de não conseguir definir prioridades, o gestor acaba pactuando com uma mediocridade, né? É muito bonito o relato lá dos trabalhadores de um lugar que tem lá em Campinas, que se chama Centro de Reabilitação. E aí o que acontece? O pessoal afogado de trabalho até aqui, com 80% da demanda para ser centros de reabilitação, que é o quê? Dor lombar, tendinite, né? E aquela fila enorme, 80% da demanda é isso. E eles começaram a pensar, falar assim, olha, peraí, não tem um monte de gente aqui, não tem uma demanda de gente que teve derrame, que teve AVC? Teve. E o cara entrava na fila junto com a tendinite, com a dor lombar e tal, né? Não tem gente aqui que teve trauma raquimedular? Tem. E o cara entrava na fila, tetraplégico, na fila com a dor lombar, com não sei o quê. Não tem gente aqui que é criança com lesão neurológica, que precisa de prioridade? Tem, entra na fila com a dor lombar, com não sei o quê. Todo mundo trabalhando até aqui, todo mundo ralando de trabalhar, mas, né, sem olhar, sem fazer distinção de prioridade. Então, essa questão de definir, falei os 5 programas que eles definiram como prioritários, né? Que aí, com o tempo, eles falaram, olha, a gente rala de trabalhar, mas será que a gente está ralando de trabalhar para as pessoas que são mais vulneráveis na nossa fila, entre os nossos encaminhamentos? Então, esse foi um processo super bonito, assim, é super legal ver a Osmarina contando do processo de descoberta das pessoas em relação lógico, né, até hoje, trabalhar com trauma raquimedular não é brincadeira, né? Assim, para eles, né, 1000 dores lombares não fazem cócega do que é trabalhar com, que a maioria é jovem, ou tiro ou moto,
né? Então, você imagina assim, o impacto que é, o desafio que é. Mas assim, essa questão de definir prioridades é uma coisa que não está na conta. A gente meio que, então falta, então precisaria de quanto? Precisaria de mais uns 50 centros de reabilitação para conseguir que o trauma raquimedular não tivesse fila junto com os outros, né? E aí um monte de outras coisas. Mas enfim, só para dizer que isso de definir prioridades é super importante e que a gente como apoiador tem que ajudar, e isso ajuda na clínica, e isso ensina a clínica. E aí, assim, uma outra dificuldade que a gente tem é também de produzir indicadores e de produzir critérios de avaliação conjuntamente com as equipes que levem em conta o que a gente avalia. Então, assim, às vezes a gente começa a trabalhar na humanização com cidades ou com hospitais, tudo, e aí tem todo o investimento do gestor na humanização, não sei o quê, não sei o quê. Mas você vai ver o que o gestor cobra no duro da batata dos trabalhadores é quantidade. Né? No duro da batata, quando vai ver o que é mesmo que vale, a quantidade de ficha, a quantidade... Aí, né? Então, isso é uma questão que a gente tem que discutir com os gestores, que também, né, o que você cobra é o que você tem. Se você cobra quantidade de coisas, faz todo o seu sistema de avaliação e de controle em função de quantidades, você quer que as pessoas produzam o quê? Né? Então, assim, você está produzindo uma organização que, para a pessoa fazer uma clínica ampliada, ela tem que lutar contra a maré, tem que remar. Né? E aí, a outra coisa também que a gente, como apoiador, como gestor, e aí esse conceito de cogestão ele é super importante, que é um certo reconhecimento de que tem que ser um pouco... Não dá para todas as pautas, de todos os espaços de apoio, de gestão, ser feita pelo gestor. Se acontecer isso, tem algum problema. Né? Então, esse espaço de cogestão, a gente tem que abrir pauta para outras coisas que não seja só do nosso interesse. Se todos os encontros, todo mundo que define a pauta, ou, entre aspas, acaba acontecendo de todos os temas serem o que a gente queria que fosse, tem alguma coisa errada. Né? Precisa ter um toma lá da cá, ter um processo de troca e tal. E aí, em relação à clínica, dos profissionais de baia, né? Se contrata um fonoaudiólogo para um serviço, automaticamente ele entra num consultório com uma pilha, faz uma agenda em 2 semanas, está lotado, você contrata um psicólogo para um lugar, automaticamente ele... Então, os profissionais de baia, né? Esses profissionais de baia, o médico talvez é o mais comum, você precisa ter critérios para que seja possível acontecer uma clínica ampliada e para que aconteça o trabalho em equipe, né? Então, sempre que possível, nesses processos da organização e de contratação, recontratar ou discutir clientelas adscritas e pactuar que essa clientela é adscrita em conjunto com outros profissionais. Pactuar e inventar indicadores de resultado. Por exemplo, eu não sei qual que é o indicador de resultado que leva em conta a clínica ampliada, a qualidade, para os cardiologistas. Eu não sei. Eu posso chutar alguns. Mas a gente vai ter que inventar junto, vai ter que falar assim, olha, como é que a gente avalia o seu trabalho? Né? Ou melhor, se eu tenho um ambulatório de especialidade, quem é a sua clientela? Quantos são? Qual que é o perfil de morbidade? Né? Você está salvando mais ou matando mais? Quantos que estão aqui que não devia estar aqui? Então essas perguntinhas, elas são básicas para o gestor para poder desencadear um processo que tem a ver com clínica ampliada, porque senão... Né? Na especialidade isso acontece de monte, o cardiologista fica lá com um monte de paciente que ele não dá alta nunca, que ninguém sabe se está adiantando, se não está adiantando, se está piorando, se não está melhorando, ou não, enfim. Então isso é uma coisa que a gente precisa estudar e quando está contratando esses profissionais, já discutir isso. Como é que a gente avalia? Quais são os indicadores? Quantos você aguenta? Quantos pacientes você aguenta do grupo? E aí uma coisa também que é importante, pactuar com esses profissionais atividades de reunião para discussão de caso, de visita domiciliar, de apoio matricial. Uma outra coisa também, a gente tem esse problema, entre aspas, né? Tem esse problema no serviço público que a gente trata igual... A gente fala assim, a gente adora pessoas que são mais dedicadas, que fazem um trabalho, né? Lembrando-se, quando eu dava plantão, um monte de lugar quando eu dava plantão com mais gente, tinha aquele negócio, uma certa cultura de esperar juntar a ficha para começar a atender. E isso sempre me incomodava e eu sempre chegava a ficha e ia lá, atendia. Né? Enfim, qual que é a argumentação dos colegas que fazem isso? Para não acostumar mal as pessoas, porque se você atende rápido, eles ficam vindo por qualquer coisa. Né? Vocês pensam que eu estou brincando, isso é sério e tá por aí. Mas assim, se você
como gestor, valoriza quem não faz isso, como que você valoriza? Né? Porque, estou falando, a maioria dos lugares que eu fazia isso, que eu atendia quem chegava, eu tinha que enfrentar, né, a ira de fora que acabava atendendo muito mais. Mas assim, gerava um incômodo muito grande isso. Então, agora, como é que a gestão trata diferente, quem faz diferente? Então, isso em qualquer lugar, em qualquer espaço, a gente tem que pensar essas coisas. Ele fala assim, não tem como pagar diferente. Mas a gente não libera para congresso, a gente não libera para curso, a gente não tem um monte de ganhos de coisas que o gestor faz e que ele costuma fazer sem critério nenhum. Né? Então, ter claro isso, publicizar isso, chamar as pessoas para discutir, olha, como é que a gente faz critério aqui de qualidade e para distribuição de benefícios? Todo mundo vem na reunião, vocês vão ver. E aí, discutir essas coisas, né? Critérios, para poder valorizar. Porque se a gente não faz isso, do ponto de vista da gestão, a gente está, né, na verdade, sendo... bem assim sacana com quem não tá querendo, com quem está querendo fazer as coisas direito. E aí esse conceito de coordenação, ele é um conceito que também é estratégico nessa discussão da clínica, nesse mundo de grandes especialistas, de especializações e tal, que é a possibilidade de um profissional se responsabilizar a tal ponto pelo paciente ou pela família, que ele vai se dar o direito, ou vai ter poder dentro da organização para negociar com os outros serviços, com os outros especialistas, o projeto terapêutico. Então, isso é uma coisa que a gente também precisa pactuar e precisa ensinar muitos profissionais a fazer isso. Aí, assim, hoje em dia, isso está mais prescrito, está mais discutido para o trabalho médico. Existem muitos serviços que isso acontece com o médico, com o enfermeiro, mas, assim... dependendo do lugar e do momento, isso pode ser feito, qualquer profissional pode fazer isso, fazer essa coordenação, que é, na verdade, negociar o caso, discutir o caso com outros profissionais, supondo que quem faz a coordenação tem uma responsabilidade pelo paciente, não pelo pedaço, e tem um certo segmento. Conhece essa pessoa, o seu contexto, tem um vínculo. Né? Então, isso também é uma coisa que tem que ser pactuada e tem que ser ensinada. Na atenção básica, isso é fundamental. A gente precisa ensinar os profissionais a fazer isso e dar um certo valor para os profissionais dentro do sistema. E aí, até com essa discussão que a Bárbara faz, que outros profissionais fazem, de que... se você tem um sistema de saúde como o nosso sistema privado, né, que todo mundo tem acesso livre aos especialistas, esse é um sistema que mata muito, gasta muito e tem resultados piores do que os países que têm sistema de saúde em que existe uma proteção dos especialistas por profissionais de atenção básica que fazem a coordenação. E aí, essa questão dos contratos, do apoio gerencial em equipe e tal. Então, sempre a gente, quando está discutindo, vai pensar a questão da clínica, vai pensar o processo de trabalho, a gente está colocando em análise aquelas 3 missões, aquele objetivo tríplice, né? Os trabalhadores, os usuários e uma certa sustentabilidade, um certo modo de fazer. O objeto de trabalho, né? O que as pessoas definem como seus objetos de trabalho, do que elas se responsabilizam, do que elas se encarregam. O objeto de investimento, do que elas gostam e do que elas não gostam, poder falar disso, poder colocar isso em análise, e os resultados. Então, assim, mas o que eu queria conversar com vocês era um pouco esse contexto da clínica e da gestão e de como essas coisas se imbricam e como a gente tem instrumentos, tem ferramentas para tensionar a clínica tradicional a partir de uma outra lógica gerencial e de um outro papel para o gestor. Né? Às vezes a gente fala, quando a gente fala assim, da cogestão e tal, os gestores pensam assim, então ótimo, então, né, acabou meu trabalho, é só lavar as mãos, as pessoas vão lá, vão ter autonomia, as equipes vão ter autonomia e tal. Então, assim, é justamente o contrário. Né? O trabalho de gestão, quando a gente leva em conta essa intersecção entre clínica e gestão, ele é um trabalho que é muito difícil, muito sofisticado, porque ele é um trabalho, assim como a clínica, que tem que ser feito com as pessoas. Não dá para fazer da gestão
não dá para investir toda a nossa energia nos espaços e nas ferramentas de controle, que é o que a lógica taylorista, a herança tradicional costuma fazer, que é apostar nas pessoas como adversários, no trabalhador como adversário. E aqui a gente está fazendo uma aposta de que a melhor qualidade de um serviço, a melhor clínica, ela é também a melhor coisa para o trabalhador do ponto de vista da sua realização, da sua vida, enfim. Essa discussão da clínica ampliada, assim, por um lado, ela é muito elementar. Por outro lado, ela não é tão elementar assim, porque a gente vê que não é tão simples sair das estruturas e das lógicas mais estruturadas que colonizam o trabalho, colonizam a forma da gente lidar com o conhecimento, com os afetos, né? Então, eu acho que no fundo, assim, quando a gente está falando de vários dispositivos da PNH, de uma certa forma a gente está pensando isso, como é que a gente lida com as relações clínicas, seja uma clínica no coletivo, seja uma clínica, entre aspas, individual, né? Tem uma história que eu acho legal de contar, porque eu acho, além de ter uma questão de clínica, tem uma questão que também tem a ver com outro princípio da PNH, que é esse negócio das inclusões. Mas eu acho bem bonita, porque uma vez o Ferreira Goulart, acho que 2 anos, 2005, escreveu um artigo no jornal comemorando os 100 anos de nascimento da Nise da Silveira. E ele estava contando como é que ele conheceu a Nise da Silveira, que é uma psiquiatra que trabalhou lá no Hospital Psiquiátrico do Rio de Janeiro e que começou a pensar a questionar a forma como se fazia o atendimento ao doente mental e colocar uma série de questionamentos. Até hoje, quem quiser conhecer uma parte desse trabalho, tem um site do Museu do Inconsciente, que tem um monte de obras obras artísticas feitas pelos pacientes. Mas o interessante é que ela, num determinado instante, descobriu que os cachorros, o vínculo com os cachorros, faziam bem para alguns dos seus pacientes. E descobriu um pouco casualmente, mas aí instituiu isso de uma forma interessante, que trouxe mais vira-lata para os pacientes, né, cada um ter o seu vira-lata e tal. E isso gerou um incômodo muito grande. Aí o Ferreira Goulart, assim, muito delicadamente, fala o seguinte: alguns médicos, porém, consideraram aquilo uma ofensa à psiquiatria e à sua condição de doutores, uma vez que substituiu os métodos científicos de tratamento pelo convívio com os cachorros. Alguns dos cães apareceram mortos, envenenados. Você vê que ele não diz assim que né, teve a delicadeza de não dizer isso. Mas aqui, e aí que ele, fazendo a reportagem, parou de matar os cachorros e tal, né? A publicação serviu para que parassem de matar os animais. O que eu acho que tem de interessante nessa história? É aquele negócio que eu estava comentando, dessa identificação com um certo saber, e como isso sempre está na roda, né? Quando a gente está discutindo clínica, quem sabe o quê, e como é que a gente lida com o saber do outro. E mais do que isso, com essa identificação com uma certa conduta, com o limite, na verdade. Não é nem como lida com a identificação, mas como é que eu aceito o limite do meu conhecimento, ou do conhecimento com o qual eu me identifico, né? Então, assim, embora nem todo mundo faça isso, mas, enfim, a gente já viu lugares que, por questões, às vezes, também não menos triviais, acontecem situações que às vezes não chega a matar, mas chega a sabotagens, chega a uma série de questões assim. Então, uma questão que a gente vai trabalhar na clínica ampliada é essa questão da identificação mesmo das pessoas com conhecimento e como isso está em jogo para pensar uma outra conduta, né? Essas relações de poder, relações de interesses e esses afetos pelo conhecimento. A outra coisa que é assim, depois acho que a gente vai discutir melhor, não agora, mas essa questão das 3 inclusões, né? É interessante como ela, numa situação que não tinha movimento de luta antimanicomial, não tinha nada, ela foi atrás de fazer a rede dela, né? Foi atrás de explodir o hospital e fazer rede. Ligou
sabia nem quem era, quem podia ser, ligou lá para o jornal e falou com quem podia falar para articular e fazer política. Outra coisa, assim, também para a gente pensar ainda um pouco nessa questão de clínica e política, é essa história de clínica, política e conhecimento, né? Essa história de que a gente separava as crianças das mães nas enfermarias de pediatria, que é uma coisa curiosíssima da história da saúde, né? Dos hospitais, da medicina. Como é que a gente conseguia ter uma ideia dessa e fazer uma coisa dessa, e que forças que nos permitiam fazer isso e que ainda quais dessas forças que ainda estão por aí, né? Então é curioso, dizem os meus professores, não sei quem pegou esse tempo, eu não peguei, mas os meus professores dizem que teve uma resistência grande assim para fazer essa mudança, né? Mesmo tendo estudos que provavam que isso diminui a mortalidade, diminui o tempo de internação. Então é curioso que algumas coisas que a gente faz, algumas práticas, algumas lógicas, algumas condutas clínicas, elas estão tão estruturadas em algumas correlações de forças, em algumas lógicas, que elas resistem até a argumentação mais elementar, né? Então, isso é uma coisa curiosa, porque esse tipo de lógica é clínica, né? Quer dizer, isso define todo um campo de possibilidades de relação terapêutica, define até estatisticamente morte e vida, e era uma coisa que não era questionada. Então, como essas relações de poder entre os profissionais e os usuários, e como o espaço de poder que uma determinada instituição de saúde ocupa na sociedade, como elas são perigosas, né? Como elas são passíveis da gente fazer o que fez, e quais dessas forças ainda podem estar presentes para a gente produzindo esse tipo de lógica. E aí, assim, quando a gente vê a clínica tradicional, uma frase que eu acho que é bem assim, simboliza o enfrentamento, o tipo de enfrentamento que a gente faz e que é dominante quando a gente está discutindo a clínica, no caso aqui é de uma aluna do 5º ano, quando a gente estava discutindo clínica ampliada, e ela estava explicando assim, né, leu o texto, entendeu tudo, e até fez um seminário, tudo, e aí eu perguntei assim, mas e aí? É difícil e tal? Aí ela falou o seguinte: se eu quisesse ouvir as pessoas, eu teria feito psicologia. Ficar sabendo da situação social ou afetiva não adianta nada, porque não vou poder resolver nenhum desses problemas. Além disso, se eu ficar ouvindo muito, eu é que vou precisar de psicólogo. Então, aí, daqueles conceitos que a gente estava trabalhando, aí tem uma definição de objeto de trabalho, né? Quer dizer, então tem um objeto de trabalho reduzido que exclui uma série de aspectos, né? E tem também uma certa leitura do que é um projeto terapêutico, do que é a clínica, que acha que essas outras variáveis elas não fazem diferença. Inclusive na escolha de uma medicação, inclusive na escolha de uma conduta clínica, você saber se a pessoa está deprimida ou não, saber se a pessoa, qual que é o contexto, né? Saber entender o que está acontecendo, faz toda a diferença do mundo. E por último, aquele negócio que a gente estava conversando, como muitas dessas reduções de objeto, elas são uma defesa também, no sentido de que muitas vezes as pessoas não estão preparadas, ou a gente, no nosso processo de formação, não prepara e produz uma certa uma focalização como mecanismo de defesa. Então eu focalizo a atenção, né, num ponto, numa conduta, ponho o campo cirúrgico em volta, eu focalizo a atenção para não realmente não lidar com um sofrimento que é do outro, mas também é meu, né? Aí uma outra coisa também que eu acho que é importante, assim, a possibilidade da gente ver os processos de coprodução, né? Que forças que estão agindo nas nossas condutas, nas nossas práticas, que estão produzindo um certo tipo de verdade, e com que forças a gente está se aliando para fazer essa ou aquela conduta, inclusive de ações coletivas, né? O Ricardo tem um texto que ele comenta dessas práticas que
que a gente, como são parecidas com as práticas religiosas, né? Na medida que precisam do medo, na medida que precisam da impotência do outro para funcionar. E aí eu peguei esse cartaz num posto de saúde lá de Campinas, que a gente trabalha, aliás, um posto super legal, mas apareceu esse cartaz, assim, de repente, no mural. Uso de drogas. Fique esperto que essas são situações de risco para pegar AIDS e doenças sexualmente transmissíveis. Então é interessante porque na construção de uma ação coletiva ou de um cartaz e tal, talvez, né, para a gente fique evidente que tem uma série de preconceitos, uma série de misturas que não necessariamente têm relação, né? Drogas, que drogas, né? Álcool, maconha, que drogas, né? Que são riscos para pegar AIDS. Quem tem AIDS, todo mundo tem AIDS, usa droga. Então, na nossa prática clínica mais tradicional, como que essas coisas passam soltas, né? Passam sem a gente perceber que está reproduzindo discursos, está reproduzindo outras formas de fazer que são de outras instituições, sei lá, polícia, igreja, enfim. Próximo. E aí, assim, só contar uma história, sempre uma das coisas que a gente mais tem dificuldade, principalmente quando a gente começa a pensar o atendimento em rede, o atendimento no sistema, é lidar com os profissionais e falar que não dá para cada um só fazer a sua parte, né? E que tem um monte de problemas que acontecem, um monte de situações que acontecem por essa desagregação, por essa fragmentação. Então, só contar duas histórias assim que também exemplificam para a gente poder trabalhar. Uma é de uma criança num ambulatório de imunopediatria da Unicamp, que foi acompanhada desde os 4 anos com AIDS. A mãe tinha AIDS, ela pegou AIDS vertical, transmissão vertical, e ela progressivamente foi desenvolvendo uma dificuldade de tomar medicação. Então, todo o investimento da enfermaria, com assistente social, tinha acesso, não na enfermaria, mas tinha acesso referenciado ao psicólogo, foi percebendo no decorrer dos anos que essa criança cada vez mais se resistia a tomar medicação. Foi percebendo também que a relação entre mãe e filho foi ficando conflitiva, né? E tinha uma recomendação escrita em prontuário de que não era para a mãe bater, para a criança tomar remédio, não era para a mãe brigar. E a mãe depois falou para a gente, o doutor falou que não era para eu ameaçar, não era para eu bater, não era para eu ficar brava, mas como é que eu vou fazer ele tomar remédio? Né? E a criança com aquela tolete de remédio que vocês sabem, da terapia antirretroviral, sempre nunca tomando bem, sempre com CD4 lá embaixo e carga viral lá em cima, no decorrer de 10 anos. Em algum momento, 8, 9 anos, uns 2 anos atrás, 1 ano atrás, essa criança, começa a ficar tão assim gritante que anos e anos a criança, como se não estivesse fazendo tratamento nenhum pela carga viral e pelo CD4, que eles internam a criança. E aí, para ver se a criança tinha algum efeito colateral à droga, físico mesmo, que impedisse de tomar e tal. Aí, a criança nessa internação só tomava remédio com um auxiliar de enfermagem, não tomava remédio com mais ninguém. Num dos caminhos, isso é descrito em prontuário, numa das viagens dela da enfermaria para o raio-x, ela falou que a tia dela tinha dito que ela ia morrer, e ela estava com isso na cabeça, enfim. Essa era uma questão que alguém comentou. E a outra questão que ela falava assim, por que eu tenho que tomar remédio e meus irmãos não? Né? Eu vou ter que tomar remédio a vida inteira? Então, ela lidando com isso. Aí chamaram o psiquiatra diagnosticou depressão, ela foi medicada com fluoxetina. O psiquiatra também diagnosticou que tinha um problema de relacionamento com a mãe, que a mãe tinha um problema. A mãe também foi encaminhada ao psicólogo e a criança também foi encaminhada ao psicólogo. Passa alguns meses, a criança não quer mais ir no psicólogo, porque só tem criança maluca gritando na porta do psicólogo, ela não quer mais ir. Tem uma consulta que falou assim, a mãe, perguntado se a mãe foi ao psicólogo, a mãe disse que não foi porque não entendeu o motivo de ir ao psicólogo. Ponto. Encerrado o assunto, até que 1 ano depois, a criança, lógico, continua sem tomar medicação, e só não morreu a criança nesses 10 anos, porque tanto ela como a mãe, ou por causa do tipo de vírus, ou por causa da genética, tem uma certa resistência ao vírus. E aí, o curioso da história é que, ao fim e ao cabo, a enfermaria, o médico, o assistente social, todo mundo decide tomar uma solução radical. Né? Qual que é decide tomar uma solução porque não tinha mais o que fazer. Qual que era? Chama o conselho tutelar para enquadrar essa mãe
para ela, né, fazer as funções dela, caso contrário, essa criança tem que ser retirada da mãe. Aí, esse caso chega porque a pobre da agente comunitária foi intimada pelo conselho tutelar, aí todo dia na casa dessa família que ela não conhecia, que tinha mudado há 6 meses lá no bairro, para obrigar essa criança, que ela também não conhecia, estava conhecendo ali naquele instante, a tomar uma medicação. Mas o que tem de interessante nessa história? Assim, trágico, né? Que aí a gente foi conversar com o pessoal da pediatria, eles falaram assim, não, a gente tem competência do ponto de vista técnico para explicar no plano racional. Todas essas coisas, outras coisas não diz respeito a nós, a gente não sabe fazer. Aí, lógico, a criança, entre ser retirada e mandada para um abrigo e tomar o remédio, ela sabiamente, enquanto não entra na adolescência, com 12, 13 anos, ela decidiu tomar a medicação. Mas, assim, o que tem de interessante nessa história é como um serviço que é altamente assim, bem cotado, um serviço muito bom, né, do ponto de vista... outra coisa curiosa também é que o serviço sempre escorregou, esse serviço, embora seja muito bom, não tem nutricionista. E essa criança, quando a mãe ia no centro de referência de AIDS, embora o centro de referência não atenda a criança, o nutricionista do centro de referência, ao ver a criança passar, falou, opa, está muito magrinho, vamos conversar, e assumiu essa criança. Então a gente tinha, de repente, 3 serviços cuidando dessa família, o Centro de Referência de AIDS, a Unicamp e o Centro de Saúde, e os 3 sem conversar e sem nada que desse uma liga, que desse uma consistência para um projeto terapêutico, né? Eu acho que uma coisa que assim justifica muito da gente estar discutindo esse tema da clínica ampliada é a gente conseguir perceber que a própria construção do atendimento em rede, a própria construção da rede assistencial, ela depende da gente articular esses diversos serviços em cima dos limites que essas práticas mais fragmentadas elas aparecem. Então, aquilo que a gente conversou, né? Como é que começa? Esse caso, ele exemplifica muito bem como, da lógica de trabalho que os serviços se propõem a fazer, como não tem como resolver esse tipo de caso, né? Não tem instrumento, um papelzinho que segue para lá e para cá com a mãe, com a criança, não vira nada, não acontece nada, né? E da necessidade dos serviços incorporarem outros referenciais teóricos para lidar com uma relação familiar, para lidar com uma criança, uma pessoa que está em sofrimento ou que está deprimida, sem ser só medicalizando e sem ser encaminhando, sem ser terceirizando. Aí é curioso que a pediatra que trabalha no posto de saúde, a gente conversou com ela, com os alunos, para que ela assumisse o caso nas intercorrências pequenas, fizesse um vínculo com a família, tudo. E aí é engraçado porque os alunos passaram todo o caso para a pediatra, contaram para ela tudo o que estava acontecendo, e ela chegou... até que a gente foi fazer uma visita junto com ela, com a pediatra. E a insígnia da visita era assim, olha, vamos lá, só para conhecer a família, para você disponibilizar, dizer que ela não precisa de agendamento, que ela pode vir quando acontecer qualquer coisa, que você vai avaliar e tal. Aí a pediatra chega lá com as alunas, eram só alunas e tal, todos os alunos, troca 3 palavras e começa a falar assim para o menino, olha, fiquei sabendo que você tem dificuldade de tomar medicação, justo agora que o menino estava tomando remédio. E começa, entabula meia hora de discurso prescritivo para o menino, falando assim, olha, você sabe que você precisa desse remédio, coisa que ele deve ter ouvido umas 200 vezes, cada vez que foi em algum serviço de saúde nos últimos 10 anos. Né? E aí, assim, toda essa dificuldade, que é a dificuldade da prática da clínica ampliada, da gente conseguir olhar para as situações, olhar para as pessoas que estão na nossa frente, né? Negociar com esses conhecimentos, com uma certa relação de poder que a gente habitualmente exerce nas práticas clínicas, individuais e coletivas, de uma forma diferente. Então, uma coisa que eu já comentei com vocês, assim, ancorar essa conversa sempre em questões bem concretas do cotidiano da prática clínica, assim, para a gente não fugir um pouco do discurso moral, né? Então, em geral, as pessoas se incomodam, embora esse termo adesão seja horrível, as pessoas se incomodam de estarem fazendo um serviço e
e os pacientes morrendo. A outra questão também que incomoda muito, geralmente incomoda mais os serviços, são os pacientes diferentes, os pacientes que são poliqueixosos ou que têm problemas que os nossos conhecimentos não explicam, né? Então, o paciente que a gente costuma chamar de poliqueixoso, o paciente problema, é aquele que, hoje em dia, já com mais facilidade, a gente encaminha logo para o psiquiatra para ele dar medicação. Mas ele tem queixas que a gente não explica. E a dificuldade de reconhecer iatrogenias, né? E aí, esse conceito biológico, social e cultural é um conceito do Illich, que escreveu Nêmesis da Saúde. E ele vai falar, olha, tem a iatrogenia biológica, tem essa social, que é um custo crescente de gasto, sem muito resultado, mas tem uma iatrogenia que a nós assim, interessa conversar um pouco mais, que está misturada com as outras, que é uma iatrogenia cultural, né? Que aí é uma progressiva diminuição da capacidade da população de lidar com problemas que algumas gerações atrás eles conseguiam lidar. Então a gente vai induzindo uma dependência, vai induzindo uma redução de autonomia, né, vai induzindo uma aposta progressiva na dependência. Essa questão de simplificar problemas complexos, né, por um olhar só, o olhar do gasto cirurgião para a obesidade, né? Tira o problema da obesidade, é um problema de estômago grande, tira o estômago, resolve, né? E aí os indicadores depois começam a mostrar que a pessoa deprime, a pessoa toma o leite condensado. Tudo isso coloniza um pouco a nossa prática clínica. Ninguém consegue fazer clínica hoje sem lidar com essas forças assim, no cotidiano. As pessoas trazem essas demandas mais ou menos explícitas. Quero fazer uma ressonância porque eu estou com dor de cabeça, eu quero um remédio novo que saiu, que eu vi no Fantástico. Então, todas essas forças elas vão produzindo uma prática clínica que é muito iatrogênica, que é muito danosa, né? Que consome muito recurso e mata muita gente. Uma certa lógica que tem a ver com essa tecnologização da vida toda, de que qualquer bicho você tem que esterilizar, né? Então esse consumo de antibióticos, né, você toma a natureza como alguma coisa que é inegociável. Você tem que estar sempre morando no aparelho de ressonância todo mês, fazer uma ressonância, e qualquer bicho você tem que tomar antibiótico, e não importa se é viral, se não é, e não importa também que forças que fizeram com que você tivesse predisposto a pegar uma gripe, a pegar uma infecção. Aí tem uma coisa que os ingleses discutem um pouco, que é invenção e tratamento de não doenças, né? E talvez o exemplo mais claro seja esse negócio da terapia de reposição hormonal, a menopausa e tal. Sei lá, distúrbio de atenção, tem um remédio, né? E todo mundo tem. E aí, assim, esses problemas também são complexos, tem todo esse distanciamento, a gente passa o dia inteiro trabalhando, né, ficar longe das crianças, e hiperatividade, distúrbio de atenção. E aí uma certa lógica, que é isso que eu falei, que tem um texto do Ricardo que aborda super legal, não só isso, né, o texto no final, aliás, é o final do texto, mas que é essa questão da gente precisar, para fazer clínica, de uma situação de submissão. A gente só funciona o nosso tratamento se tiver uma situação de extrema submissão do outro, de extrema dependência, senão não funciona, né? E um exemplo disso é a grande dificuldade que a gente tem, pelo menos, né, de tratar os próprios profissionais de saúde, né? Em geral, eles são pacientes que a gente chamaria de ruins, né? Embora muitos dos profissionais atribuam as dificuldades de adesão à ignorância, ao nível cultural, essa série de coisas, quando se trata de tratar nós mesmos, nós somos pacientes bem ruins. Provavelmente porque nós nos tratamos precisando de muita submissão. E aí, né, como a gente conhece um pouco da regra do jogo, a gente não quer se submeter. Aí, assim, uma coisa que eu acho que também, assim, em linhas gerais, é importante nessa questão da clínica, uma coisa que eu falei é essa questão do consumo, né? A gente vive num país capitalista, num mundo capitalista, que dá um valor de troca para tudo, inclusive para nós e para o nosso trabalho. E é uma coisa maluca a gente fazer um sistema único de saúde, embora existam sistemas públicos de saúde em países capitalistas, aliás, né?
bem antigos, como na Inglaterra, no Canadá e tal, mas é uma coisa maluca no sentido de que existe uma série de forças induzindo as pessoas e nós mesmos a medirem as coisas pelo quanto custa, né? E não pelo valor de uso, pelo para que serve, pelo quanto vale. E isso tanto é uma pressão no sentido do usuário para o serviço de saúde, que vem com essa escala de valores e com essa lógica, mas o que é mais curioso é que nesses trabalhos que a gente faz com o serviço de saúde, a gente sempre escuta, tinha que cobrar pelo menos R$1 para ser valorizado, né? O remédio, a consulta e tal. E é justamente nessa fala que se encontra uma rendição do trabalhador a essa lógica, porque se você admite que se você cobrar R$1 vai ser valorizado, você também admite que vai valer menos do que o que cobra 10, que vai valer menos do que o que cobra 100, que é a lógica do serviço privado, que acaba na hotelaria, né? Você chega no hospital privado, olha, tem um que tem torneira dourada, tem outro que não sei o quê, e o para quê mesmo e a qualidade mesmo, você fica sem saber qual que é. Então, essa é uma questão que ela é importante a gente discutir, porque ela acaba desvalorizando o próprio trabalhador. Quando a gente vai meio desavisado nessa discussão, os próprios trabalhadores se sentem nessa medida, né? Quando eles estão falando isso, eles estão dizendo que eu valho menos do que o colega que trabalha em outro lugar e ganha mais, né? Porque eu estou usando como medida só essa escala de valores, né, esse equivalente universal. Então, isso é uma questão que várias vezes a gente tem que problematizar e que afeta a clínica, né, afeta a forma, as escolhas que a gente faz. E aí uma questão que dentro disso, mas além disso, é um conceito de função social de alguns diagnósticos, né? Então, aí voltando assim no Illich, ele faz uma discussão que é um pouco dura assim, em relação aos sistemas de saúde, dizendo o seguinte, olha, a sociedade tem uma série de questões que não estão muito bem, que estão um pouco, que fazem as pessoas sofrerem, as pessoas adoecerem, e uma parte da atividade do sistema de saúde é para dizer que não é por causa da sociedade, das relações, do modo de vida que as pessoas estão vivendo que elas estão sofrendo, mas porque elas têm uma doença, que tem um diagnóstico, que tem um remédio, que, portanto, ninguém tem que reclamar de mudar as relações, o jeito de viver, a forma de viver. Tem mais que tomar o remédio e continuar, né, vivendo do jeito que está. Então, o Illich vai chamar isso de função social do diagnóstico. Função social no sentido pejorativo, né, de que tem uma função de manter uma certa correlação de forças. Aí o exemplo mais evidente disso sei lá, o Ler-Dort vista como uma tendinite, né, que durante muito tempo não tinha Ler-Dort, tinha só tendinite. Quando você faz isso, você está assinando embaixo de uma correlação de forças, né, capital-trabalho, dentro de um modo de exploração do trabalho, de organização do trabalho e tal. Mas isso, se a gente for procurar bem, também é uma questão que influencia a clínica e que os profissionais, muitas vezes, fazem isso sem a menor nem sequer percepção de que estão fazendo isso. E aí, da nossa parte, o Illich dizia assim, olha, a gente tem muito problema das instituições que a gente cria, tem muito problema de produzir ele vai falar da escola, vai falar das instituições de saúde, que essas instituições, muitas vezes, elas são criadas por uma finalidade e produzem o contrário. A gente, na saúde, tem muita dificuldade de lidar com isso, de falar, olha, será que estamos fazendo bem ou fazendo mal? Né? Haja visto o exemplo da enfermaria de pediatria, como é que a gente conseguia não ver isso? Né? Tamanha a nossa dificuldade. Né? Como é que a gente conseguia conviver com um hospício do jeito que é um hospício, né? Um depósito de gente sem a menor pretensão terapêutica. Então, a gente tem muita dificuldade de colocar um certo olho crítico nisso, e aí, lógico, de uma forma simplificada, outros autores vão falar disso de uma forma mais, né, sendo mais duros ainda, mas de uma forma simplificada a gente tem acaba sendo parceiro de um certo modo de exploração, de um certo modo de dominação. Aí só uma curiosidade, o Illich fazia um comentário em relação à analgesia, ele falava assim, olha, que curioso, quanto mais a gente tem uma cultura que tem horror à dor, que quer fugir da dor, mais essa cultura as pessoas ficam anestesiadas e mais a gente vai inventando estímulos fortes.
Bom, esse negócio da percepção da natureza eu já falei, e essas coisas também que são elementares, que é a pressão do complexo médico industrial, com produção de paper, com verdades passageiras. Então, quando a gente fala dessa questão do sujeito coproduzido, a gente está usando um conceito que eu já vou comentar do Gastão, que é um jeito da gente dialogar com vários recortes bastante hegemônicos sobre a vida, sobre o sujeito e tal. Mas, assim, de qualquer forma, pensando o sujeito em permanente mudança, aberto a várias influências, a várias forças, não só, né, orgânicas e o olhar da biomedicina, e um certo compromisso com a autonomia, né, com a potência de vida, com o desvio, no sentido, né, que o Eduardo e a Regina utilizam num texto que vocês provavelmente vão ter acesso, que é Clínica e Biopolítica. Mas um compromisso, esse compromisso com o desvio até tem, na cartilha de clínica, tem umas histórias que são bem didáticas, assim, que eu gosto muito, que é uma história do Tom Jobim. Vocês já ouviram? Vocês já viram a cartilha ou não? Tem a história do Tom Jobim, quando perguntaram para ele por que ele virou músico, né? E aí ele falava assim, não, eu virei músico porque eu tinha asma. E aí o Roberto Dávila falou assim, não, mas o que tem a ver? Ele falou, não, é que eu não gostava muito de estudar piano era meio chato, eu preferia sair, namorar, ficar na balada e tal. Então, se eu não tivesse asma, como eu tinha asma, eu saía, ficava muito doente. Se eu não tivesse asma, eu não teria virado músico. Mas isso é um desvio, né? O cara pegou um limite, uma situação de vida e fez uma outra coisa. Quando a gente chama isso para a clínica ampliada, a gente está dizendo o seguinte: primeira coisa, não atrapalhar, né? Quem faz isso, você não atrapalhar colocando a doença acima das outras coisas que estão acontecendo na vida. Mas tem gente que precisa de ajuda, né? No sentido de se reinventar, apesar dos limites das coisas. E a gente, muitas vezes, não só não faz isso, como investe para que o centro da vida da pessoa seja a doença. Ela só fale naquilo, só pense naquilo, né? Então, a gente, muitas vezes, nos encontros com os pacientes, principalmente paciente crônico, a primeira coisa que a gente pergunta para eles é se ele nos obedeceu, né? Tudo bem, tomou o remédio, comeu, fez a dieta. Quer dizer, esse tipo de lógica, coloca isso anos a fio, produz uma pessoa. Se ele não for um paciente, se ele for saudável, ele vai tratando de te desconsiderar e fazendo o que ele acha que tem que fazer. Se ele for mais sensível, ele vai virar um hipocondríaco e o centro da vida dele vai virar a doença, que é o que acontece frequentemente. Aí depois a gente não sabe quem que fez aquele povo que só pensa em doença, que não sai do centro de saúde, do hospital e tal. A outra dimensão da clínica ampliada é assim, uma certa capacidade nossa de lidar com o conhecimento, com todas essas forças que estão atreladas a ele, as forças corporativas, os interesses profissionais, os nossos próprios afetos e a nossa ligação com esses conhecimentos, de forma que é difícil a gente, às vezes, colocar em análise os seus limites, né? Então, exercitar o tempo todo essa possibilidade, porque como a gente está falando de uma clínica que vai fazer um certo reconhecimento de que existe singularidade de ambas as partes, frequentemente os conhecimentos vão estar em xeque, vão estar em análise. Então, fazer uma clínica que reconheça isso significa exercitar uma certa capacidade de luto, né? Aí, de uma outra forma, mas também, né, a questão dos afetos, das transferências com transferências, e aí eu acho que talvez a aula do Ricardo seja mais interessante do ponto de vista teórico do que esse conceito de transferência com transferência. Embora esse conceito, né, pensando ele de uma forma ampla, assim, incluindo aí a dimensão institucional, ele seja bem importante também para a prática clínica, até no sentido da gente ser menos ingênuo e, né, saber que a gente não pode, entre duas pessoas e numa instituição de saúde, estão ali uma série de instituições, enfim, a gente pergunta para a pessoa se ela usa droga, tem a polícia que fala isso, tem a igreja que fala isso, e essas instituições estão entrando na conversa, quer a gente queira, quer não. E essa questão dos poderes, assim, retomando essa conversa do Illich, é assim, e aí bagunçando um pouco essa questão de individual e coletivo, né? A gente, por tudo que a gente estava conversando, quando as pessoas se encontram, elas trazem, né, diversos coletivos junto delas. Então, a gente está lidando com um paciente, sei lá, que tem
Por exemplo, essa criança que eu falei que tem AIDS. Ela traz junto com ela toda a forma que a coletividade em volta dela lida, o preconceito, o medo, tudo que é uma cultura, uma certa correlação de forças em relação à doença produz, ela vai colocar como uma questão para a gente trabalhar na medida que a gente está cuidando dela. Então, está em análise as relações de poder, né? Está em análise as relações de poder dessa pessoa com os vários lugares, as pessoas que ela lida, mas as próprias relações de poder da sociedade, né? Então, essa é uma dimensão que, assim, acho que esse é um esforço assim, da clínica ampliada no sentido de fazer muito, investir muito para pelo menos não ser cúmplice de coisas que a gente que podem ser ruins para as pessoas que a gente está pretensamente dizendo que quer cuidar, né? Então, uma relação de gênero, né? Sei lá, uma pessoa que a gente propõe que saia de casa para fazer uma caminhada e não pode sair porque o marido não deixa, e verbaliza isso e traz essa questão, se a gente ignora isso, a gente está sendo, digamos assim, conivente com aquela, né? Se a gente não trabalha, não é que a gente vai lá brigar com o marido, mas a gente, no sentido de que a gente não acolhe essa questão, a gente está desconhecendo uma correlação de forças, né? Que é de gênero, no caso, e que tem a ver com o nosso projeto terapêutico, com a vida e tal. Tem algumas coisas que depois, com o tempo, tem textos que eu vou passar para vocês, tudo essa coisa da relação clínica mesmo, detalhes assim alguns textos sobre o flash, que é um certo conceito de insight na relação clínica, algumas coisas que pode ser legal para vocês como apoiadores discutirem com as equipes e ajudarem as equipes a pensar a relação clínica. Isso aqui é um gráfico que o Gastão trabalha, que é esse conceito de coprodução, de saúde, doença de sujeitos, e que é interessante porque ele ajuda a gente a negociar com diversos recortes do mundo de saberes que são bastante fortes, né? Então, tem várias escolas, vários olhares sobre o mundo que destaca que a importância do meio social, das forças externas, assim, na produção de saúde e doença, né? As instituições, enfim. E tem várias forças, e a biomedicina com muita importância, que vão destacar o particular, a dimensão orgânica. Aí, a medicina, quando reconhece que não é só o orgânico, ou quando quer fazer alguma coisa de educação e saúde, trabalha na dimensão do interesse, né? Tenta se relacionar com as pessoas como se fosse tudo uma questão de explicar como que é que tem que fazer, que tem que parar de fumar, o que pode e o que não pode comer, né? Então desconhece toda a dimensão do desejo e toda a dimensão que também é importante na coprodução das pessoas, e que as situações reais, tanto a coprodução de um processo de saúde e doença, quanto os sujeitos, são uma síntese dessas forças, né? Sendo que em cada momento tem coisas que vão ser mais importantes ou menos importantes. Então, por exemplo, se a gente for olhar a síndrome de Down, tem diferença de 20 anos de tempo de sobrevida entre regiões do país, né? Essa diferença não é genética, não é orgânica. Essa diferença tem uma base na cultura, nos equipamentos sociais, no preconceito, né, na própria relação, desde a relação que as famílias têm com o tema até a relação que os equipamentos de saúde e os outros equipamentos sociais têm com o tema. E aí, assim, do ponto de vista do que eu queria comentar com vocês de clínica ampliada, era isso. Tem uma parte que depois a gente discute em textos, tudo, e que é essa parte mais da prática, de pactuar o tema, pensar como fazer uma anamnese ampliada, umas coisas assim que depois acho que vocês podem ler e depois a gente pode conversar por computador. Certo?